Olha, hoje nós vamos aqui, trouxemos de novo o advogado Dr. Pedro Costa, vai falar com a gente aqui assuntos que estão aí na boca do povo, né? Muito recente, tudo muito recente. Semana passada ele esteve aqui com a gente falando do julgamento da Boate Kiss, que a gente acabou de ver aqui com o Gabriel Regis, o resultado vergonhoso, né? E eu quero começar, inclusive, o nosso bate-papo com o Pedro, falando exatamente sobre o resultado desse julgamento. Primeiro, boa noite, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Boa noite, Grande Caldeira. É maravilhoso sempre estar aqui. Muito bem, você viu o resultado do julgamento lá da Boate Kiss? O que você achou? Será que você achou a mesma coisa que eu? Foi vergonhoso pelo tanto de vítimas fatais, o tanto de vítimas que ficaram com sequelas, que ficaram... eu até comentei que algumas dessas vítimas que ficaram com sequelas, que sofreram aí com esse acidente, com esse incidente grave, né, vergonhoso, são arrimos de família, deixaram de gerir as suas famílias por causa disso aí. E aí eu quero que você complemente também, será que essas famílias estão recebendo algum tipo de auxílio, alguma ajuda financeira, por exemplo? Tá, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro ponto. Eu achei muito peculiar a sua pergunta, porque você traz um juízo de valor muito interessante chamado vergonhoso, né? A gente precisa voltar um pouco antes. Vivemos em sociedade, né? As leis, elas são criadas para regular todos os atos, fazer e não fazer, ok. No momento que eu tenho um ato de tamanha predominância e veracidade, como foi os homicídios, o incêndio, tudo o que aconteceu, a sociedade ela se junta e julga aquilo. Por isso que a gente por isso que criamos o Tribunal do Júri. Né? Os júris são pessoas leigas que vão se reunir e decidir a vida daqueles réus conforme a norma jurídica. O juízo de valor vergonhoso, né, que você traz, é uma visão social de que as penas deveriam ser grandes, né, deveriam ser maiores, ok. Mas a gente tem que entender que a pena que chegou ali, que foram de 22, 18, 20, 19 mais ou menos, assim, ela está definida na lei e ela foi uma decisão coletiva social quando? No momento que a gente cria a norma. No momento que a gente cria a norma, a gente cria um homicídio simples com pena de 6 a 20. Eu crio um homicídio qualificado com pena de 12 a 30. E aí, após um ato desse, eu vou julgar. Então, é complicado trazer um juízo de valor porque, em tese, quando os jurados julgam, é a sociedade julgando. Então, a sociedade entendeu que essa pena cabe ao ato. O Poder Judiciário nunca vai deixar todo mundo feliz, tá? Ele sempre vai deixar alguém incomodado, nem que seja o réu ou as vítimas, ou talvez a sociedade. A sociedade também. A sociedade. Mas só que a gente tem que entender que a regra do jogo é essa. A regra do jogo eu crio um sistema onde vai ser jogado literalmente, é o jogo jurídico. A gente joga ali, tanto que se vocês acompanharam todo o processo do júri, teve choro, gritaria, teve dedo no olho, teve tudo o que vocês imaginaram, algo que até foge ao aspecto jurídico, né? Teve carta psicografada. Carta psicografada, teve gente batendo no peito e não sei o quê, e falando como o MP é horrível. Tudo aquilo está normatizado, porque a sociedade entendeu que a lei, no momento que acontece um homicídio, tem que ser julgada daquela maneira. Se os telespectadores discordam disso, a gente tem que mudar a lei, né? Porque o julgamento é uma consequência do que está na norma. Então, se você ou se a sociedade como um todo entende que o julgamento foi horrível, a gente tem que alterar a norma, criar todo um procedimento para tornar mais rigoroso, que é uma visão punitivista, e penalizar mais forte. Muito bem, tá bom. Vamos parar de falar de Boate Kiss, que não foi disso que eu chamei você para vir aqui com a gente. Nós temos um assunto interessante. Foi tratado no nosso programa ontem, numa entrevista com o prefeito Wildon, e quando o prefeito Wildon emitia a sua opinião aqui, nós vimos aqui um vídeo do presidente Bolsonaro praticamente dando uma ordem para o governador do estado de Rondônia, né? Fala, não, o governador Marcos Rocha deve sancionar a lei. São
falamos da Lei 5.178, que proíbe a exigência de passaporte do comprovante de vacinação, né? E a Lei 5.179, que é o passaporte da vacina. O prefeito Hildon disse imediatamente que ele não vai cumprir, que ele inclusive duvida que algum juiz seja contrário a uma decisão dele. Final de contas, nós passamos uma matéria, inclusive aqui, do Tribunal de Justiça sobre a exigência, no próprio Tribunal de Justiça, sobre a exigência do passaporte, do comprovante de vacina. E aí? Tá. Quando eu falo do passaporte de vacina, comprovante, né? Desse comprovante, dessa exigibilidade de exigir, né, desculpa a redundância, mas é isso mesmo, de exigir que alguém esteja vacinado para frequentar, para fazer e acontecer, eu tenho que... algo que foi muito aventado na mídia é a constitucionalidade disso. Uhum. Né? Qual é a constitucionalidade de criar exigências como essa e também qual a constitucionalidade de criar proibições à exigência, né, que seria o que o governador fez. Vamos por parte também, que é bem longo a conversa. Constitucionalmente falando, eu tenho uma Constituição que ela traz vários direitos, né, vários direitos constitucionais. Eu tenho a liberdade, eu tenho saúde, vida, segurança, integridade física, psicológica, todos esses direitos, eles não são hierárquicos, todos são um do lado do outro, todos estão do lado do outro. Mesmo a vida, que é algo tão crucial para todos, mesmo ela não é absoluta, né? Tanto que o Estado brasileiro pode matar em estado de guerra. Eu tenho crimes que são penalizados com a morte em estado de guerra. A Constituição ela permite isso, para vocês verem como o direito à vida não é absoluto. Nisso, eu tenho o direito à liberdade, que o que essa lei estadual, a 5.178, trouxe, é muito ressaltado. Quando você lê a lei estadual, você percebe que o governador ele pensou o seguinte: não, vou cumprir ou vou fazer cumprir essa decisão política que houve do governo federal para com o governo estadual, que sou eu, utilizando o direito à liberdade. Então, na lei, no momento que você lê ela, você sente que é muito pró-liberdade. Não, lá fala muito sobre Tratado de Direitos Humanos, fala sobre Convenção de Nuremberg, sempre traz no sentido, todos os artigos falam muito sobre o cidadão tem direito à liberdade, independente do que for, não discriminação e direito à liberdade. A questão é que eu tenho uma Constituição, como eu falei, que está acima das leis, inclusive as leis estaduais, e ela define que, no momento que eu tenho um choque entre dois direitos, ou liberdade e saúde, eu vou ter que levar isso ao Supremo. Para quê? Para analisar a constitucionalidade disso. A lei estadual, ela bate muito no ponto de que temos liberdade de não ser discriminado. Temos liberdade de não precisar tomar vacina. Temos isso, temos aquilo, não, beleza. Mas eu também estou em confronto atualmente no meio de uma pandemia, que, desculpa a redundância, mas é mundial. Então, no momento que eu tenho isso, a Constituição também fala, não, você tem liberdade, mas a gente tem que preservar a saúde coletiva. O Covid ele tem um ponto principal, que é justamente agir com essa coletividade. O Covid ele funciona nesse processo de infecção coletiva. Sem isso, não tem. Então, eu estou diante de dois direitos constitucionais que vão ter que chegar no Supremo, né? E acredito muito forte de que a liberdade que a lei traz, ela não é absoluta. Então, ela vai acabar sendo vista como inconstitucional pelos ministros do STF. Até porque já tem um entendimento do STF, né? Favorável aos prefeitos, né? Aos gestores municipais, estaduais, que eles que decidem. Olha, desculpa, é porque tem muitas peculiaridades, mas é basicamente isso. O STF ele falou o seguinte: olha, eu tenho vários entes, tá? Eu tenho União, Estado, Município e Distrito Federal. Todos trabalham de maneira concorrente. O que é uma competência concorrente? É o seguinte: olha, quem gerencia toda a brincadeira é a União. Por quê? Porque ela é maior, ela lida de maneira nacional, ela consegue criar uma linha cronológica de atuação e todo mundo segue atrás. Mas essa atuação tem que se restringir a uma ideia de regra geral. Então, a União ela meio que tem que criar regras gerais de como a gente deve combater
o Covid e os estados, prefeitura e distrito federal, prefeitura, municípios, né, e Distrito Federal devem seguir conforme a norma da União, mas também criando limitações dos próprios estados. Então a União falou o seguinte, olha, todo mundo tem que trabalhar junto. Não existe essa da União falar pronto e tudo, todo mundo tem que obedecer à União. Não. Estamos vivendo de uma maneira coletiva. Estamos colocando em xeque tudo aquilo que a gente entende como globalização, como coletivo mesmo. Então, a norma ela também segue a mesma linha. Ela fala, ó, vamos a viver em coletividade. A Constituição fala que todo mundo tem que seguir as atribuições, respeitando as atribuições dos outros, mas também respeitando as próprias finalidades. Então, o Estado ele pode fazer o que ele quiser referente ao Covid? Não. Os municípios também? Não. A União? Não. Todo mundo tem que obedecer uma lógica. E qual é a lógica? Ministério, né? Ministério da Saúde, Ministérios estaduais, Ministérios municipais, tem que conversar, tem que interagir. Eu tenho que trazer os órgãos internacionais para dentro dessa conversa também e falar, e aí, como é que todo mundo vai agir? Não adianta só eu querer apagar o fogo da minha casa. Se todo o bairro está pegando fogo, a minha casa vai pegar fogo novamente. Rapaz, mas que... Ai, que comparação top. Meu Deus do céu. Sabe qual é o meu medo? Meu medo é o seguinte, eu vou chegar em determinado local, eu vou dar uma de doido, vou dar uma de Geraldo da Rondônia, eu não vou apresentar, eu estou vacinado, tomei as 3 doses, mas não quero apresentar. Aí eu acho que é um abuso pedirem. E aí o cara vai dizer assim, não, mas o prefeito mandou apresentar o passaporte, o comprovante de vacina, mas o governador disse que não. Então, nós vamos ficar nessa peia aí. Vai parar os dois na central de polícia e você vai ter que tirar a gente de lá. Opa, estou aí à disposição. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eles vão ter que se entender para entrarem no denominador comum, porque senão vai ter problema. É aquela questão, sempre quando tem choque de competência, a gente vai precisar levar para o judiciário, nós precisaremos levar para o judiciário para que ele pacifique. Então, tá todo mundo brigando? Alguém vai ter que falar e falar, ó, não, beleza, tu entende assim, assim, assim? A decisão que todo mundo tem que seguir é essa. Eu sou judiciário e estou falando. Então, em algum momento isso vai cair aonde? No juiz de primeiro grau, nos tribunais superiores e até mesmo no STF, que é o máximo do Poder Judiciário. Eu achava melhor fazer um referendo, né? Até pela internet mesmo, ó, você quer ou não quer, porque segundo o doutor Hildo falou aqui, 90% quer e 10% de negacionista não quer. Então, é desse preço.